grata aos pastores, a todos os voluntariados, porque o amor que eles têm por nós nos faz sentir em casa. E agradecer porque não tem coisa melhor do que você chegar no lugar e sentir que você está ali, que as pessoas se importam com você. Porque começa no estacionamento, né? Na realidade, você já chega e tem aquele sorrisão no estacionamento, né? Então, é algo que, para minha família, para minha casa, é algo que vai ficar marcado para sempre. Não importa onde a gente estiver, a Abba Church é o que marcou a nossa história e marcou a história do Melk. Então, do Melk ficar feliz de vir para a igreja, gente, com nem 3 aninhos ele tem. Sou mãe do Arthur, de 11 anos. Ele está no aspecto autista e outras desabilidades. Arthur é uma criança que precisa de cuidados. E ao chegar num ambiente em que pessoas estão ali para ajudá-lo a compreender que ele tem direito à mesa, é importantíssimo. Nós, como família, eu como mãe, eu não tenho palavras para descrever o nosso sentimento de gratidão aos voluntários que estão ali, prestando o seu serviço para evangelizar o meu filho. Na jornada do voluntariado, realmente eu acho que fechou o meu ciclo assim, de eu entender todo esse processo com a pregação da Vivi, que ela falou sobre o samaritano, né? E quando ela falou assim, como foi que você chegou até aqui? Meio morto, meia morta. E ali assim, a minha ficha assim, eu cheguei aqui meia morta. E, né, vocês tiveram misericórdia, né, da nossa vida, de ter paciência com a gente, de ter esse tempo de adaptação, de reflexão, de entender, né, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode servir. E na nossa vida, né, desde sempre, servir na igreja é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, né? Não interessa o que a gente faz em casa, né? Se a gente tem filho, muito filho, né? Tem 4 filhos. Se tem que tomar conta da casa, se tem que tomar... Se Bruno trabalha muito, chega tarde, não. A gente tem que... A igreja é um pedaço primordial, se não lado a lado com o nosso trabalho, com as nossas outras atividades. Sempre foi assim. Então, servir, estar aqui no domingo, né? Participar de reunião, participar de treinamento, querer o que é que está precisando. A gente precisa, quer para cuidar das crianças no berçário, ok. Então, não é isso que está precisando, vamos fazer. A gente conhecia a Abba só pelas redes sociais também. A gente conhece o ministério acho que quase uns 2 anos, né? Que a gente ouviu falar. A gente ouviu falar. A gente nunca teve a coragem de vir para cá, vamos lá, não. Que estava em outra igreja também. Estava em outra igreja, toda aquela coisa de transição. Só que quando a gente chegou aqui, o que deixou a gente mais assim impressionado é o sorriso, né? Que até no próprio estacionamento, quando o pastor fala que tudo começa lá, é verdade. O irmão falou, vem pra cá, vou colocar o carro pra cá, ajuda a gente a colocar o carro ali, aquele sorriso, cara, que nos recebe. E aí também, quando a gente chega ali na frente, também um bom dia, apertando a mão, aquela coisa assim gostosa, calorosa. O ato de servir é um privilégio. Nós servimos as pessoas, nós servimos as crianças, nós transbordamos de Deus na vida delas. Isso é impagável. O coração voluntário é algo que transborda amor de Deus. Não há nada que se compara a trabalho. É serviço, é amor, é trazer esperança por muitas vezes num dia sombrio. Eu conheci a igreja, foi até a senhora que estava pregando. Foi na pior época da minha vida. Foi quando eu tive o diagnóstico
E um dia eu estava mexendo no Facebook e estava tendo um culto e tava a senhora e o Arthur e vocês falaram grandemente, sabe? A palavra falou grandemente no meu coração, que foi a palavra que Deus não está, quando Ele nos dá as mãos, Ele não está do nosso lado, Ele está tipo nos guiando, né? Foi uma pregação que a senhora fez ano passado. E eu estava desesperada, porque foi na época do diagnóstico e eu achei que eu ia morrer. Porque os médicos falaram... eu me lembro que a primeira palavra que a médica falou comigo no hospital é I'm sorry, eu não posso fazer nada, é estágio câncer de mama, metástase óssea, tá no fígado e é estágio 4. E eu falei, por favor, eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses, ele é autista. Ela, I'm sorry, eu não posso fazer nada por você. E eu lembro que eu tava em casa sentindo muitas dores e foi quando eu comecei a assistir a pregação e a senhora falava assim que Deus está sempre nos mostrando o caminho, Ele está sempre nos levando para o caminho. E naquele momento assim, foi naquele momento que eu falei, não, Deus está me levando para o caminho, eu vou ficar de pé, eu vou reagir. E eu comecei a falar para o câncer, você morre e eu vivo. Você morre e eu vivo, o corpo é meu, Deus deu para mim, então você morre. A minha oração pessoal, né, era, eu quero, Deus, que os meus filhos, diante do que a gente está vivendo hoje com eles, né, principalmente a partir de janeiro desse ano, quando nós descobrimos o diagnóstico dos dois, nessa área do autismo, a minha oração foi, eu quero encontrar um lugar onde eles sejam bem recebidos, não nós. Porque nós já estamos calejados, a gente já sabe o que é igreja, o que é congregar, a gente sabe que são pessoas, né, cada uma de um jeito, mas os nossos filhos precisavam ser bem acolhidos, né, precisavam ser aceitos do jeito que são. E aí, quando a gente chegou aqui no primeiro domingo, assim, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. De verdade, assim, eu não acreditava que, e há pouco tempo, né, que começou esse ministério do Inclusion, né, e era abril, quando foi a primeira vez que a gente veio, e os meus filhos, assim, sabe, já estavam, assim, bem recebidos. Quando eu cheguei e falei, eles estão, né, no espectro, eles têm autismo, sabe, já foi aquela movimentação, não, vem aqui, daí tava todo mundo junto na mesma sala, né, tendo, assim, acho uma aula coletiva, vamos dar um oi pro Benjamin, seja bem-vindo, Benjamin, aquela coisa, meu Deus, é aqui, né, obrigado, Deus, por nos colocar nesse lugar. E a partir de então, Deus tem feito, né, essa obra maravilhosa na nossa vida, que eu falo que foi o melhor presente que eu recebi como mãe. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Depois do diagnóstico deles, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque a gente está num lugar que a gente não tem rede de apoio nenhuma. A gente não tem família nenhuma aqui, né? Nem amigos, a gente não tem absolutamente ninguém. É só nós, 4 e Deus. E a carga para mim estava muito pesada. Porque eu fico em casa com eles, né? Faz 4 anos, quase 5, que eu anulei a minha vida para cuidar dos meus filhos, né? Numa terra que fala para você trabalhar, para você correr atrás, porque se você não ajudar teu marido, você não cresce. E eu tô indo na contramão de tudo que esse mundo aqui tá dizendo, sabe? Do que essa cultura, né, tá dizendo. E porque eu resolvi priorizar a minha família, porque eu entendi que o meu primeiro ministério é o meu esposo e meus filhos. Então, nós temos uma vida muito mais simples do que a gente poderia ter se eu estivesse numa outra posição. Mas eu sou grata a isso, porque Deus me colocou nessa posição, Deus me chamou para esse ministério da maternidade atípica, né? E assim, isso vai desde o estacionamento, como a Mary falou, até as ligações que a gente recebe, as mensagens que a gente recebe da oração na segunda, da oração na sexta,
tudo isso vem para mim no telefone, opa. Então, assim, sempre que a gente tem oportunidade, nós tivemos uma oportunidade que conseguimos aqui, aproveitar, né? E viemos. Aqui. E assim, foi, acho que há 2 dias atrás o nosso telefone tocou, era uma pessoa que eu até me esqueci o nome do pastor. Pastor, é o pastor Ronaldo, pastor Júlio. Ele é casado com a Betânia. Isso, tá vendo? Você errou o nome do pastor. Eu não, você que falou. Mas nós estamos juntos. E assim, ele me ligou e perguntando como que eu tava. Eu nunca tinha visto aquele número, né? Então eu já falei, eu tô bom e bonito como sempre. Aí ele falou, é o pastor Horácio. Ô, pastor, desculpa. Rogério. Pastor Rogério. E a gente conversou e assim, é muito importante esse trabalho, essa organização que o Ministério Abba Church tem. Eu fiquei assim um pouco assustado, mas feliz de saber que a galera que vai trabalhar às 10 chega às 6 ou às 7, se não me engano. Então eu falei, opa, eu preciso me enquadrar. Mas é bom, é bênção. E nós queremos fazer o voluntariado. Eu ainda tenho algumas limitações, mas dentro da minha possibilidade eu quero. E o Júlio também. A nossa família, nosso filho também, que ele fez o de membresia. Então nós queremos fazer parte porque a gente quer oferecer também como a gente recebeu, né? Eu tô aqui na igreja, na aba, mas querendo estar me comportando como se eu estivesse na minha igreja antiga. E foi só aí que eu comecei a entender que eu precisava realmente me adequar à cultura daqui. E aí Deus começou a ministrar assim, se você tivesse ido para a África, como é que a igreja lá é? Será que você ia continuar com a sua... Se você tivesse ido para o Japão, se você tivesse ido para, sei lá, para um país muçulmano, você ia continuar querendo viver do jeito que você estava no Brasil? Na igreja do Brasil, naquela sua igreja lá, Paraíba, João Pessoa, na Torre. E eu falei assim, Deus, eu acho que eu que estou errada aqui. E aí Deus começou a mudar e eu comecei a entender realmente que eu tinha que me adequar ao local que eu estava, né? E que realmente não tem nada a ver, não é, né, essa questão de costume e tal que vai fazer diferença na salvação. E aí, quando você chega na casa, né? Porque aqui é a casa da gente hoje. É a família que a gente não tinha aqui, nunca teve. E você vê que os seus filhos são bem aceitos, são amados. E não só isso, eles não são colocados aqui de uma forma assim... Vai para uma salinha e fica ali quietinho, né? Porque você é diferente. Não, eles são inclusos na mesma atividade, por mais que o nível deles é um pouco diferente, não é tão severo, né? Mas a Luísa, por exemplo, ela não fala, ela não expressa nada. Então, é difícil de você lidar com uma criança de 3 anos e meio, quase, né? Que não expressa o que ela está sentindo. E ela é tratada, sabe, com tanto amor, com tanto carinho, a gente no grupo do WhatsApp toda hora ali mandando coisa dela, de que ela fez isso, fez aquilo, essas fotinhos dela, os vídeos, então é com tanto amor, sabe, que a gente fica assim, meu Deus do céu, eu não mereço tanto, sabe? Eu sou apaixonada com Deus. Aconteça o que acontecer, se Ele me curar, Ele é Deus da minha casa. Foi o que eu falei pro meu filho o dia que eu expliquei para ele que eu estava com câncer. Falei, Júlio José, se ele me curar, ele é o Deus da nossa casa. Se ele não me curar, se ele me levar para casa de volta, ele continua sendo o Deus da nossa casa. Nós não temos negociação para ele ser o Deus da nossa casa. Ele é o Deus da nossa casa. Quando nós viemos o primeiro dia aqui, e ele chegou e nós trouxemos ele para a salinha, nos falaram que tinha salinha. E nós trouxemos ele para a salinha. E ele ficou. Então existe o Melk antes da Abba Church e existe o Melk depois. É um divisor de águas. Ele não ficava, ele faz terapia em grupo desde janeiro. Para mim deixar ele lá era chorando, ele ficava chorando. E as terapeutas falavam para mim assim, ele fica 30, 40 minutos chorando.
E eu ficava, meu Deus, ele tem que ficar. Mas ele não ficava. Aí nós viemos aqui numa quarta-feira, que a terapeuta falou comigo. Ele ficou 30 minutos chorando. Aí trouxemos ele para o Júlio trouxe ele para a salinha. E na hora que o Júlio chegou lá embaixo, eu falei, Júlio, cadê o Melk? Aí ele falou, tá lá na salinha. Eu falei, como assim? Aí o Júlio, tá lá tranquilo, minha filha. Eu imaginei, daqui a pouquinho alguém vai vir chamar. Não chamaram. Aí no domingo viemos de novo, porque fomos muito bem recebidos. Nossa, é algo assim, né? Fora do normal. Aí no domingo voltamos de novo. O Melk, na hora que o pai dele parou o carro, eu vou filmar, ele já pegou o braço do pai dele e já saiu correndo. Tipo assim, vambora, papai. E ele foi pra salinha, foi, né? E aí quando foi na outra quarta, eu fui levar ele pra terapia. Aí quando eu cheguei lá, parei o carro, ele já desceu do carro, pegou minha mão e foi. Aí quando a menina abriu a porta que a gente entrou, ele já foi brincar. Aí eu fiquei olhando assim, e assinei o papel e fui embora. Já fui embora sorrindo. Aí quando foi, na hora que eu fui pegar, a menina falou assim, o que aconteceu com o Melk? O que vocês fizeram com o Melk? Aí eu, como assim? Ele não chorou hoje. E eu falei, não chorou? Não. E fui embora pra casa. Quando foi na quinta-feira, ele tem terapia em casa. Aí a terapeuta dele falou pra mim, todo mundo elogiando o Melk. O que vocês fizeram com ele? Que existe o Melk da semana passada e o Melk dessa semana. Aí na hora, sabe quando Deus fala assim, aí o que você fez de diferente? Aí eu fiquei tipo assim, a igreja. Aí ela falou, que igreja? Aí eu falei, Aba Church. Ela falou assim, lá eles têm, porque vocês são a igreja, a nossa igreja é referência que cuida das nossas crianças autistas. As terapeutas da intervenção precoce conhecem a nossa igreja. Já conhece a Aba Church. Já conhece. Eu tô falando nossa porque agora eu sou membro, tá? Para mim, servir sempre é estranho, porque nunca houve uma escolha de decidir fazer isso, né? É uma coisa que parece ser tão natural que eu nem penso, não me programo, eu não me proponho. É como se eu estivesse só vivendo a vida, não tem a necessidade de programar na minha cabeça que eu vou ter que fazer aquilo. Simplesmente o tempo todo é como se fosse uma coisa comum para mim. Não tem. Sempre foi assim. Agora, realmente, como a Ellen falou, a gente passou por um processo de cultura, de entendimento de cultura, de entendimento de viver isso de uma forma mais ampla, né? Porque o amar e o servir, a gente, como a gente faz aqui na Aba, é mais do que... Eu sempre achei a palavra certa, eu estava conversando com ela, que por mais que possa parecer piegas, ou brega, ou demodê, ou ineficaz, o amor, quando a gente coloca o amor em primeiro lugar, o amar, o servir, porque como crente mais antigo, quando a gente escutava algumas pessoas, o amor, sim, o amor, irmão, mas tem outras coisas na frente. Mas quando a gente entende o amor e o servir, o amar, o servir, e isso passa a ser uma cultura, tudo começa a fazer sentido de uma forma diferente. A gente entende realmente que a eficácia do amor é impressionante. A gente consegue ver na vida das pessoas mudança. A gente consegue ver na nossa própria vida mudança. A gente consegue ver entendimento de uma forma mais ampla. Então, servir sempre foi uma coisa normal, natural mesmo. Mas com a ênfase no amor, de negar-se realmente, foi uma experiência assim, um passo que a gente deu tremendo. E está sendo maravilhoso.
De verdade. Está sendo muito, muito bom. Eu posso dizer que bendito é o homem que tem a oportunidade de dedicar a sua vida a algo maior do que ele mesmo. E que ao longo do caminho se descobre rodeado de amigos e pessoas incríveis que compartilham da mesma visão e paixão. O que buscamos como igreja hoje na Abba Church Marlboro é criar um ambiente para que homens, mulheres e crianças desejem e amem frequentar, onde vale a pena pertencer. Uma coisa que se aprende quando se pastoreia com responsabilidade e compromisso é que, como líderes, nunca somos responsáveis por encher o cálice de ninguém, mas somos responsáveis por esvaziar o nosso o tempo todo. Nós temos a consciência que nem sempre a melhor performance estrutural significa necessariamente a mais saudável. Acreditamos que, como igreja, somos a expressão local da presença de Jesus. Nós somos o seu corpo. Estamos buscando nos tornar uma igreja onde qualquer desigrejado, pessoa não crente, familiar que você tem em casa, pessoas resistentes à igreja, ao serem convidados, queiram conhecer. Nós não estamos buscando nos avaliar pelo tamanho, mas o quanto nos tornamos atraentes, manifestando o amor de Deus a todas as pessoas. Nós somos uma igreja, a igreja de Jesus. O nosso objetivo não é criar um evento para que as pessoas queiram frequentar. Queremos que elas se apaixonem pela igreja de Jesus. Nós temos total consciência de que tudo o que aconteceu e está acontecendo na Abba Church Marlboro foi apesar de nós e não por nossa causa. Foi simplesmente Deus.